Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje continua sobre o grande conflito. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O que a Palavra de Deus fala sobre a nova terra? Que lições podemos tirar para nos preparar? Em Apocalipse 21, verso 4 diz: Ele os enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Na nova terra não haverá morte, nem os peixes morrem na nova terra. Isaías 65, verso 23 diz que o trabalho com equilíbrio, é claro, continua na nova terra. Eles edificarão casas, plantarão vinhas e colherão seu fruto. E Isaías 66, 23 diz que haverá culto todos os dias, de um sábado até o outro sábado. Na nossa linha de estudo, nós temos um momento que haverá derramamento da chuva serôdia, o Espírito Santo, reavivamento com reforma, a pregação alcançará o mundo inteiro com um alto clamor, haverá um decreto dominical à marca da besta inicialmente nos Estados Unidos. As igrejas, as pessoas serão sacudidas em decidir pelo Senhor ou contra o Senhor. Esse será um prévio tempo de angústia. Deus, dessa forma, vai começar a selar aqueles que serão salvos. É a última geração de vivos, os 144 mil. O fim da graça acontecerá com a queda da primeira praga. É o sinal do céu para a terra de que a graça terminou. E na sequência virão as demais pragas e acontece uma grande tribulação, um tempo de angústia. Tudo antes da volta de Jesus. Apocalipse 16, 2 descreve a primeira praga assim: aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 22 diz: continue o injusto fazendo injustiça. Então, o Espírito Santo é retirado do injusto, ele agora continua na injustiça. O Espírito Santo se mantém sobre o justo, porque a promessa de Jesus foi para sempre convosco. O justo, então, continua na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Está se iniciando, então, Daniel 12, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. As pragas não serão universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos pelos mortais. Como nos preparar? Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Lucas 16. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então devemos ser fiéis em todas as coisas. A volta de Jesus é um cumprimento da promessa do próprio Jesus. Ele disse: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Mas antes da volta de Jesus haverá uma demora. Mateus 25 diz: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Abacuque 3 apresenta as duas perspectivas. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, durante a espera, parece que demora. E no momento que ele vem, a gente imagina, nossa, passou rápido, o Senhor já está às portas. Mas o justo viverá pela fé na pessoa, nas palavras de Jesus. A fé é baseada numa pessoa, Jesus Cristo. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiam temente e esperam sua aparição. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é aprovada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o noivo.
saírem ao encontro, muitos não estarão preparados. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Lembra de Mateus 24? Jesus disse: o sinal é no céu. O povo de Deus sabe disso. Em resumo, na volta de Jesus acontece a ressurreição da vida. Vivos obedientes, transformados. Mortos obedientes, ressuscitam transformados. Juntou os dois grupos, encontra Jesus nas nuvens e vão para o milênio. Vivos desobedientes morrerão. Mortos desobedientes só ressuscitam depois dos 1000 anos. Nos 1000 anos, Apocalipse 20, acontece o juízo comprovativo. Por que alguns foram salvos e outros não? É só comprovar pelos registros. E no final do milênio, a ressurreição do juízo. Todo joelho se dobra, Filipenses 2, e reconhece que Jesus é Senhor. E a destruição do mal acontece. O que acontece no milênio na Terra? Satanás é preso por 1000 anos. Os restantes não reviveram até se completar os 1000 anos. A terra, que era fértil, agora se tornou um deserto. E no céu? Foi dada autoridade para julgar. Os salvos estão lá fazendo a comprovação. Viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Em 1000 anos dá para consultar os registros muitas vezes, tirar todas as dúvidas. Julgar o mundo, que são os perdidos, e até os anjos maus. Você consegue comprovar isso tudo pelos registros. Em união com Cristo julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Escritura Sagrada. Então é determinada a parte que todos os ímpios devem sofrer, segundo suas obras, e registrada em frente ao seu nome no livro da morte. Um novo livro entra em atividade no milênio, é o livro da morte. Igualmente, Satanás e os anjos maus serão julgados por Cristo e seu povo. Ao fim dos 1000 anos ocorrerá a segunda ressurreição. Então, ressurreição, segunda ressurreição depois do milênio. Satanás então vê uma oportunidade para seduzir e enganar as pessoas. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações, os desobedientes que ressuscitaram. O número dessas pessoas, dessas nações, é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Que cidade é essa? Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará nesta terra com os salvos. Então, os ímpios enganados tentam invadir a cidade, então desceu fogo do céu e os consumiu. E eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Como isso acontece? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Como acontece o livro da vida? Fogo eterno. No Novo Testamento, em Judas 7, nos diz que nas cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Em Sodoma e Gomorra, caiu o fogo eterno. Essas duas cidades não estão queimando até hoje. Na verdade, elas queimaram só naquele dia. Olha o texto que fala sobre essa história no Antigo Testamento, uma história real. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Abraão, na madrugada, se você ler o texto, está escrito assim: olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça. Então, queimou, acabou. A consequência é eterna.
Apocalipse 20:15 diz: Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. João 5:24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. A relação dos dois textos é: como eu tenho o nome no livro da vida, eu devo ouvir a palavra de Deus e crer em Deus que enviou Jesus. Mateus 16:19 diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, alguns veem nesse texto que a igreja está no comando dos livros do céu, mas não é isso que o texto quer dizer. O comentário bíblico no volume 5, página 455 diz: os representantes de Cristo na Terra têm o direito e responsabilidade de ligar o que foi ligado no céu. Então, em primazia é a vontade do céu. A igreja, as pessoas devem seguir a vontade do céu. Elas não estão no comando. Quem está no comando é o Senhor do céu. E desligar o que foi desligado no céu. Mas ir além disso é substituir a autoridade de Cristo pela do homem, tendência que o céu não tolera. O livro da vida contém os nomes de todos os que entraram para o serviço de Deus. Então, nós temos aqui pelo menos 6.000 anos de criação do nosso planeta. Pessoas em todas as épocas que entraram para o serviço de Deus, até a vinda do Senhor. É muito tempo, são muitas pessoas. Simplesmente professar não quer dizer nada. Nomes são registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Então, Deus só aceita 100%. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Do Apocalipse não podemos tirar nem acrescentar. De toda a Bíblia também não podemos fazer isso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso vai acontecer no final do milênio. Todos vão reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, é justo. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. O profeta Naum faz uma profecia para aqueles dias, e como é uma profecia clássica, admite uma segunda aplicação. Lembra da primeira vez que aconteceu a origem do mal, relatado na Bíblia? Deus agora não vai permitir uma segunda vez. Por quê? As pessoas já sabem as consequências. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonia, de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria para todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. O apelo que fica para nós nesse final de 13 estudos sobre o grande conflito é: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vamos orar? Grande Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela luz que recebemos em nossos dias.
Ajuda-nos a decidir praticar a tua vontade, custe o que custar. Livra-nos do mal, nos dá força, coragem e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe hoje e sempre.